Entramos em Hebreus capítulo 4. Abra comigo, Hebreus capítulo 4. A gente vai tratar de um tema que parece ser fácil, mas é bem difícil. É fácil de falar, mas é bem difícil da gente colocar em prática, que é descansar. Você tem descansado? E eu não estou nem falando descansado espiritualmente, não. É descansado fisicamente mesmo. Porque o mundo como ele está hoje, a vida como está hoje, você vive de domingo a domingo, né? Fazendo, trabalhando, para cima e para baixo, tem coisa para fazer. Quando não está no trabalho, tem coisa para fazer em casa. E quando está em casa, tem coisa para fazer com o menino, tem coisa para fazer com o esposo, com a mulher, com não sei o quê. O mundo é feito hoje para você não parar, para você não descansar. E aqui em Hebreus capítulo 4, ele vai falar sobre o descanso. Vai falar de um descanso muito mais importante do que um descanso físico, que nós precisamos. Mas ele vai falar de um descanso eterno, de um descanso espiritual. Aqui o livro de Hebreus, ele está falando da supremacia de Cristo. Ele está falando que Cristo é superior a tudo aquilo que tem a ver com o judaísmo. Ele está enfatizando a posição de Cristo como fiel, sumo sacerdote, superior a Moisés, superior à lei. A maior de todas as revelações é Cristo. Ele está colocando Cristo como superior. Lembrando que ele está escrevendo para uma igreja que tinha muita gente que vinha do judaísmo. Gente que era judeu e que tinha abraçado o cristianismo e que estava passando por uma grande perseguição e estava tentando voltar, estava sendo tentados a voltar para aquilo que eles eram antes. Mais ou menos como acontece com a gente hoje em dia. Quando a gente está bem, a gente está mal, abraça o cristianismo, Deus ajeita a nossa vida e a gente tende a voltar para aquilo que nós éramos antes. Ou quando alguma perseguição se levanta, quando as coisas não estão bem, a gente procura alguma coisa diferente daquilo que a palavra de Deus tem revelado. E aqueles irmãos a quem o autor escreveu, estavam sendo muito tentados a voltar ao judaísmo. E aí você tem esse sermão. Na verdade, a carta aos Hebreus, ou o livro aos Hebreus, ele é muito mais um sermão do que uma carta. Ele é muito mais um sermão do que um livro. É como se tivesse alguém pregando para aqueles irmãos. Quem escreveu muito mais a título de sermão do que a título de carta ou a título de livro. E o grande resumo dessa carta, a gente tem visto ao longo de toda essa série de mensagens, é que Jesus Cristo é o supremo sumo sacerdote, mediador entre Deus e os homens. Não existe nenhuma revelação mais importante do que Cristo. Não existe absolutamente nada mais importante do que Cristo. E o autor está dizendo, olha, Jesus é esse supremo sumo sacerdote. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E ele oferece redenção e esperança no meio das provações. No meio das lutas do dia a dia que nós enfrentamos, ele é aquele que oferece uma verdadeira redenção e uma verdadeira esperança. Hoje, aqui em Hebreus, capítulo 4, do verso 1 até o verso 11, a gente vai estudar sobre o descanso. Vamos refletir um pouco sobre o descanso de Deus. Um descanso que vai muito além da terra prometida. Lembra que ele já falou aqui da lei, ele falou do sumo sacerdote, falou de Moisés, falou do tabernáculo. Ele está olhando para coisas lá do Antigo Testamento, está dizendo, olha, Cristo é superior a tudo isso. Aí ele vai olhar agora para a terra prometida, para um descanso que talvez o povo imaginava que ia entrar na terra prometida e ia encontrar o descanso. E ele vai dizer, olha, existe um descanso que vai muito além do que a terra prometida. Existe um descanso, o autor de Hebreus fala para mim e para você hoje, existe um descanso que vai muito além do que você conseguir um emprego, porque você está desempregado. Vai muito além do que curar uma doença para você que está doente. Existe um descanso que vai muito além daquelas situações difíceis que você passa no dia a dia, que o Senhor pode resolver. Mas existe um descanso que vai além disso. E é esse descanso que nós devemos almejar, é isso que ele vai estar falando aqui. De Hebreus 4, de 1 a 11, vai nos exortar a buscar esse descanso prometido por Deus, que vai muito além de toda a terra prometida. Aqui, no capítulo 3, dos sermões passados, tanto Jackson como o pastor Sandro,
eles exortaram sobre a dureza do coração do povo. Volte comigo aqui no capítulo 3, e você vai ver a advertência contra a dureza do coração e a incredulidade. E como essa experiência foi terrível para aquela nação de Israel. Quando você olha aqui no capítulo 3, quando você vê, por exemplo, veja, por exemplo, aqui a partir do verso 7. A partir do verso 7, ele começa a citar o Salmo 95. O autor de Hebreus começa a citar o Salmo 95, e ele diz assim, olha, por isso, ele já tinha exortado anteriormente que Cristo era superior a Moisés, que Cristo era superior ao tabernáculo, que Cristo era o fiel sumo sacerdote. Ele diz, olha, por isso, porque Cristo é superior, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Aí ele vai começar a exortar, dizendo, olha, a dureza do coração daquele povo foi o que fez que aquele povo não entrasse na terra prometida. Foi a dureza, foi a incredulidade. Eles ouviram a voz de Deus, eles viram o milagre de Deus, mas o seu coração endureceu. E aqui já fica uma exortação para o meu e para o seu coração. O autor de Hebreus, próxima mensagem, eu acho que o pastor Rogério, se não me engano, ele vai falar sobre isso, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela está apta a discernir pensamentos e propósitos. Ou seja, quando a palavra de Deus ela é exposta, ela discerne, ela separa. É impossível, quando a palavra de Deus ela é exposta, é impossível que um coração fique do mesmo jeito. Ou ele obedece, ou ele desobedece. Só tem essas duas opções. Ou ele obedece e é quebrantado, ou ele desobedece e o coração fica endurecido. E é isso que ele está dizendo aqui, olha, não endureçam o coração de vocês. Ele está lembrando. Ele continua, veja o verso 10, por isso me indignei contra esta geração e disse, o coração deles sempre se afasta de mim, eles não conhecem os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão aonde? No meu descanso. Esse povo não vai entrar no meu descanso. E de toda aquela geração que saiu do Egito, quantos entraram na terra prometida? 2 entraram na terra prometida. Deus ele cumpre a sua palavra. Ele disse, não vão entrar na terra que eu prometi. E de fato não entraram. Aquela geração que viu milagres, experimentou milagres, comeu do maná, atravessou no Mar Vermelho, grandes milagres, não entraram na terra prometida. Experimentar, preste atenção, isso é importante agora. Experimentar as bênçãos de Deus não quer dizer que você pertence a Deus. Aquela geração todinha experimentou a bênção de Deus, e Deus disse, não vai entrar ninguém na terra prometida. Experimentar as bênçãos de Deus não quer dizer que eu e você pertencemos a Deus. E ele está exortando, o autor de Hebreus aqui no capítulo 3 e no capítulo 4, traz uma exortação muito forte com isso. Veja no verso 12, ele diz, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau, que se afaste do Deus vivo. Ele está falando agora para a igreja. Aqui ele estava escrevendo, tenham cuidado para que vocês, na igreja, eram pessoas que estavam na igreja, tenham um coração mau, tenham um coração descrente. Ele fala lá no versículo 15, como se diz? Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E os que foram, verso 16, e quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Aí no verso 19 ele diz, assim vemos que não puderam entrar por causa do quê? Incredulidade. Aí ele vai continuar agora nos versos, partindo desse princípio, aquele povo foi incrédulo, aquele povo estava com o coração endurecido, aquele povo experimentou os milagres de Deus, aquele povo saiu do Egito, ficou com o coração endurecido, eles ouviram a minha palavra, e eu disse através da minha palavra que eles não iam entrar na terra prometida, e eu cumpri a minha palavra, o que eu digo eu cumpro. Aí ele vai entrar aqui no capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. E nós iremos aprender hoje, o resumo do que nós vamos aprender hoje é que a incredulidade,
impede os homens de entrarem no descanso prometido. Mas pela fé em Cristo, podemos alcançar um descanso espiritual e eterno. Vou repetir. A incredulidade impede os homens de entrarem no descanso prometido. Mas pela fé em Cristo, podemos alcançar um descanso espiritual e eterno. Dividi aqui o capítulo 4, do verso 1 ao 11, em 4 partes. E aqui eu não dividi exatamente na sequência do texto. Vou precisar que você preste atenção. Precisar que você preste bem atenção, porque eu juntei alguns versículos separados para dar a melhor ideia do texto. Então, a primeira parte, eu coloquei aqui o verso 1 e o verso 11. Veja o que ele diz no verso 1. Portanto, e aí tem algumas Bíblias, se sua Bíblia começar assim, temamos, pois, se sua Bíblia começa assim, você tem uma excelente versão, tem uma versão muito boa. Se tem assim, parabéns, você tem uma boa versão. A minha aqui está dizendo assim, portanto, visto que foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer de alguma forma que vocês deixaram de alcançá-la. Temamos, pois, ele diz, olha, visto que foi deixada uma promessa de entrar no descanso de Deus, ele está dizendo, Deus prometeu que ia entrar no descanso dele, tenham cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Aí o verso 11, veja o que diz o verso 11. Portanto, veja que ele começa o verso 1 com portanto. Quem começa com portanto, está olhando para trás. Disse alguma coisa, e uma consequência do que ele disse foi, portanto, ou seja, aquele povo incrédulo, aquele povo que não acreditou, aquele povo que viu os milagres, aquele povo que experimentou a Deus, mas tinha um coração duro, portanto, nos foi deixada uma promessa. Aquele povo recebeu uma promessa, nos foi deixada uma promessa também, então tenham cuidado para que vocês não corram todo o caminho e cheguem lá no final, descubram que vocês não vão poder entrar no descanso. Tenham cuidado. Por isso que ele diz, por isso que a palavra que está aí na frente, né, algumas versões, é temamos. E essa palavra que tem aí, temamos, é ter medo mesmo. Sabe quando você tem medo? Medo. Quem tem medo de barata, quem tem medo, não consegue entrar nem no quarto. É medo mesmo. Ele está dizendo, tenham medo disso. Porque o medo é um mecanismo que às vezes lhe protege. Só tenham medo, de repente vocês olhem a vida de vocês não estão correndo uma carreira para quando chegar lá no final descobrir que vocês não vão entrar na terra prometida. Temamos, pois. Aí no verso 11 ele diz, portanto, aí quem começa com portanto, mais uma vez, está olhando para trás. Aí ele vai terminar essa perícope de tudo aquilo que a gente vai falar hoje, ele vai dizer, portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Cuidado, então, se esforce, lute. Ele vai falar ao longo da carta e ao longo desse texto que não depende de mim, não depende de você. Mas o descanso final é Cristo, é Ele que nos dá esse descanso, mas Ele diz, se esforce. Lá na frente, na carta aos Hebreus, lá no capítulo 12, se eu não me engano, ele vai usar a figura de um atleta que corre, que está com peso nas costas, que tem que se livrar daquele peso para poder correr mais rápido, que tem que ter disciplina nos seus treinamentos. Depende de Cristo, mas se esforce, ele está dizendo. Não fique pensando, depende de Cristo, então se é de Cristo, então eu vou viver uma vida de qualquer jeito aí, porque não depende de mim. Não, se esforce, ele está dizendo. Um temor piedoso deve motivar a nossa busca diligente, nossa busca proposital. Não é por acaso, não de qualquer jeito, não quando dá, mas de fato se esforçar. Não, eu vou participar, eu vou me envolver. Vai ser trabalho, vai ser trabalhoso. Eu vou perder algumas horas. Vai ser difícil, vai. Se esforce. Porque se é fácil, não precisa de esforço. Concorda comigo? Se é fácil, não precisa de esforço. O cara vai para a academia lá, aí Flávio, eu quero ficar forte e tal, o camarada não bota peso nenhum. Não vai. Tem que machucar o músculo, tem que se esforçar para poder crescer, para poder desenvolver. E ele diz, se esforce.
tenha um temor piedoso e busque diligentemente esse descanso. Evite a incredulidade e a desobediência que impediram a geração de Israel de entrar na terra prometida. Veja, eu acho muito interessante esse tema ao longo da Bíblia, como a Bíblia ela nos exorta, sobretudo, à obediência. O problema, tem vários textos que falam sobre isso, tem uma parábola de Jesus muito conhecida, que Jesus diz, olha, o problema não é fé, o problema é obedecer. Um momento que Jesus diz, os apóstolos chegam e dizem, a gente tem que, se alguém pecar contra mim 7 vezes, eu tenho que perdoar 7 vezes? Jesus diz, não, 7 não, 70 vezes 7. Aí imediatamente os apóstolos dizem, então nos aumenta a fé. Aí Jesus diz, o problema não é fé, o problema é obediência. Porque se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé pequenininha, vocês podem fazer qualquer coisa. Agora, obedecer já é outros 500. Obedecer, aí já é outro. Ele conta uma parábola lá do servo inútil, que fez tudo o que o seu senhor mandou, e no final ele disse, servo inútil, fez apenas o que o seu senhor mandou. E às vezes a gente não faz nem o que o nosso Senhor manda. Então, muitas vezes, a gente não chega nem ao grau do servo inútil. Nem ao alto grau do servo inútil, que fez tudo o que o seu Senhor mandou. E Jesus diz, olha, o problema é obedecer, não é fé. E obedecer tem a ver com vontade, obedecer tem a ver com decisão. E o autor está olhando para o capítulo 3 e está dizendo, olha, cuidado, obedeçam, porque quando vocês não obedecem, o coração fica incrédulo. E quando o coração fica incrédulo, olhem para aquela geração, ninguém entrou na terra prometida, e existe uma promessa para mim e para você, que é de entrar no descanso de Deus. Ele diz, se esforce para entrar no descanso de Deus. Eu separei aqui depois o verso 2 e o verso 3, veja o que ele diz, porque também a nós foram anunciadas boas novas, exatamente como aconteceu a eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já tivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ele diz que a fé é a chave para entrar no descanso de Deus. Sem fé, toda aquela geração do deserto não entraram no descanso divino. Veja no verso 2 que ele diz que Israel recebeu a palavra de Deus. Veja no verso 2, ele diz, olha, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu a eles. Eles receberam a palavra de Deus. Eles receberam as boas novas. Eles receberam a revelação de Deus. E deixa eu dizer, o que bota muito mais responsabilidade nas nossas costas, a revelação que nós recebemos é muito mais completa do que a revelação que eles receberam. A revelação que nós recebemos já aponta para Cristo, já mostra Cristo, já revela Cristo. O autor de Hebreus fala isso, volta aí no capítulo 1, volta aí no capítulo 1. Ele diz no verso 1, antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou através do Filho. Nós recebemos a revelação direta do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Nós temos uma revelação muito maior do que eles receberam. Ele exorta no capítulo 2, veja o capítulo 2 aí, de Hebreus, no capítulo 2, verso 3, diz assim, ó, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Como escaparemos? Qual é a desculpa que nós teremos, se nós não ouvirmos a voz dessa pregação, se nós não ouvirmos esse evangelho? Nas quartas-feiras, a gente está pregando no livro de Coríntios. Chegamos no capítulo 2 de Coríntios. E Paulo vem escrevendo para aquela igreja, mostrando como a sabedoria do mundo que entrou dentro da igreja não consegue revelar a Cristo.
E ele fala que toda a sabedoria do mundo, o que o mundo conseguiu produzir, em toda a sua sabedoria e em toda a sua religiosidade, o que o mundo fez foi crucificar a Cristo. Essa é a expressão máxima da sabedoria e da religiosidade do mundo. Crucificaram a Cristo. Aí ele fala que não existe conhecimento humano algum, inteligência humana alguma, capacidade humana alguma que consiga entender o Evangelho de Deus. Aí ele escreve que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma jamais imaginou aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. A gente acha que ele está falando do céu, ele não está falando do céu. Sabe do que é que ele está falando? Quem estava aqui quarta-feira? Ele está falando de quê? Do Evangelho. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. É disso que ele está falando. A boa notícia do Evangelho. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma jamais imaginou que a salvação viria através da cruz de Cristo. Ninguém jamais imaginou isso. Os judeus queriam milagres, os gregos queriam sabedoria, mas a salvação de Deus veio através da cruz de Jesus Cristo. E essa revelação foi dada a mim e foi dada a você. E o autor de Hebreus está dizendo como é que nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação. Qual é a desculpa que nós temos agora? Não existe mais. Não existe mais desculpa no meu coração para desobedecer ao Evangelho. Não existe mais, o autor está dizendo. Tome cuidado, porque isso pode fazer com que o coração de vocês se endureça a tal ponto que vocês só descubram no final da caminhada que você não vai mais entrar na terra prometida. Você não vai entrar mais no descanso de Deus. Eu não sei se vocês percebem, mas foi eu que fiz a divisão dos capítulos. Eu não imaginava que os textos difíceis iam ficar comigo. Eu digo, vou deixar os textos difíceis aqui com o pastor Santo, vou dar os fáceis para mim. Aí acabou os textos ruins ficando comigo. Tem esse aqui, aí tem outro lá no capítulo 6 também, que é espinhoso. Eu não sei se vocês entendem, mas essa é uma exortação muito dura. É uma exortação muito forte, dizendo assim, cuidado, porque vocês podem chegar falando em um bom português, bem entendido, como diz o outro. Você pode morrer e descobrir que não é salvo. É isso que ele está dizendo. Você pode morrer achando que é e não ser. É isso que ele está dizendo. Então, tenham medo, ele está dizendo. Cuidado, se esforce para alcançar, para entrar no descanso. Olha a nação de Israel, ele está dizendo, eles viram milagres. Há alguém aqui já atravessou no meio de um mar aberto, um pé enxuto? Há alguém aqui já comeu maná do céu? Há alguém aqui já viu o céu escurecer, descer aquelas 10 pragas lá no Egito? Há alguém aqui que foi sustentado 40 anos com comida descendo do céu, com uma tocha de fogo dia e noite lá, você olhando para ela? Ninguém aqui viu isso. Eles viram e mesmo assim não entraram. E o que o autor está dizendo é que eu e você, nós temos muito mais razões para acreditar do que aquele povo que viu milagres. É isso que ele está dizendo. Vocês têm a revelação perfeita agora. Você tem muito mais razão para acreditar do que eles, e eles não entraram. Então, cuidado com isso. Depois eu dividi aqui o verso 4 e o verso 7. Veja o verso 4 e o verso 7. Diz assim, ele vai falar de duas testemunhas. Veja o que ele diz no verso 4. Porque em certo lugar, assim diz a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinham feito. Esse certo lugar é Gênesis, capítulo 2, versículo 2. Deus descansa da sua obra. Aí no verso 7 ele diz, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Veja que Moisés e Davi falaram do descanso. Moisés, lá em Gênesis capítulo 2, Davi no Salmo 95, testemunharam que o descanso de Deus existe desde a criação. E lá, veja, Davi já estava na terra prometida, mas ele estava falando ainda de um descanso. Então fica claro que o descanso não era a terra. Porque se fosse a terra, Davi não estaria falando de um descanso que eles precisavam aproveitar naquele dia, naquele momento. Então não foi Josué que deu descanso para o povo. Não, o descanso não era a terra prometida. O descanso existe desde a criação.
Desde quando Deus termina, verso 3, ele fala sobre isso aqui. Nós, porém, os que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já tivessem concluídas desde a fundação do mundo. O descanso existe desde a fundação do mundo, desde o 7º dia. Aí eu não sei se você já fez uma leitura cuidadosa da criação, Gênesis 1 e Gênesis capítulo 2. Existe um detalhe que aparece em todos os dias. Primeiro dia, Deus faz surgir lá, aparece todas as coisas, aí Deus diz, houve tarde e manhã, segundo dia, primeiro dia. Faz separação lá das águas, houve tarde e manhã, segundo dia. Faz aparecer a porção seca, houve tarde e manhã, terceiro dia. Faz aparecer os astros, houve tarde e manhã, o 4º dia. Enche os mares e os céus de bicho, houve tarde e manhã, o 5º dia. Aparecem os animais terrestres, o homem, houve tarde e manhã, o 6º dia. No 7º dia não é dito isso. E Deus descansou, aí não disse houve tarde e manhã, o 7º dia. Essa expressão, houve tarde e manhã, é uma expressão que indica assim, aquele dia terminou, aquele dia terminou, aquele dia terminou. Só que no 7º dia não é dito, houve tarde e manhã, o 7º dia. Sabe por que ele não disse isso? Sabe por quê? Porque o descanso de Deus não terminou. A obra, toda a sua obra foi criada. Ele prometeu um descanso para o seu povo. Deus sabia que o povo ia pecar. Deus sabia que Adão iria cair. E que haveria um descanso para aquela linhagem prometida. Lá em Gênesis capítulo 3, ele diz para a mulher, vou colocar inimizade entre ti e a serpente, o seu descendente e o descendente dela. Ele vai pisar a cabeça da serpente, a serpente vai morder o calcanhar. Deus cria uma descendência, chama Abraão, chama Isaac, chama Jacó, chama Judá, chama a família de Davi. Da família de Davi vem Jesus, e aqueles que estão em Cristo fazem parte da descendência prometida. Deus tem um descanso para o seu povo desde a criação do mundo. Por isso que o autor, ele vai dizer aqui, veja que ele vai falar aqui um pouco mais na frente, versos, ele fala aqui no capítulo 3, veja, ele já fala disso no capítulo 3, no verso 13, diz assim, ó, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. É agora, Davi falou isso lá nos Salmos, olha, no dia de hoje. E mais uma vez o autor de Hebreus, lembrando que Davi disse, olha, o dia de obedecer ao Senhor é hoje. O dia de entregar o coração a Cristo é hoje. O dia de servir ao Senhor é hoje. Não é amanhã. Não é quando as coisas melhorarem. Não é quando aparecer isso, ou quando aparecer aquilo, quando eu tiver as condições ideais. É hoje. É hoje, o autor está dizendo. E ele fala mais uma vez aqui, no verso 7, de novo, determina, capítulo 4, verso 7, de novo, determina certo dia hoje, falando por Davi. Hoje é o dia. Quando ele fala do dia de hoje, ele está dando a urgência. Dizendo, olha, nós devemos prestar atenção naquilo que foi prometido. Devemos prestar atenção nas advertências que foram dadas. Preste atenção hoje, agora, isso é urgente. Não é algo para você colocar, não, quando der tempo. Não, é agora isso que ele está dizendo. Depois eu separo aqui os versos 5 e 6. Veja o que ele diz aqui. Ele vai falar sobre o paradeiro desse descanso. Ele diz aqui, ó, e novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Aí veja o que ele fala agora no 8, e do 8 ao 10. Diz, olha, eles não entraram pela incredulidade. Ainda tem gente para entrar no descanso, ele está dizendo no verso 6, verso 5 e verso 6. Aí no verso 8 até o 10 ele diz assim, ora, se Josué tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Ou seja, o descanso não era a terra. O descanso não era algo físico.
Portanto, resta um repouso sabático, resta um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. O descanso lá no Antigo Testamento era entendido como a terra prometida, era uma figura de um verdadeiro descanso e de um descanso eterno. O povo não entrou pela incredulidade, como ele diz aqui no verso 8. A terra prometida representava apenas um descanso físico que o povo de Israel não pôde entrar. Mas em Cristo agora, nós temos um descanso espiritual e eterno. Um verdadeiro descanso, indicando a realização do plano e da promessa de Deus. Aí você deve dizer, então que descanso é esse? Se o descanso não era a terra prometida, se o descanso não é a falta de problemas, se o descanso não é ter a minha vida perfeita, que descanso é esse que ele está falando? Nós cantamos hoje aqui, a primeira música nós cantamos, acho que o refrão era, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Será que a gente tem descansado mesmo no Senhor? Será que a gente tem esperado no Senhor? Será que a gente tem confiado de fato que o Senhor é aquele que sustenta, que guarda, protege as nossas vidas? Ou será que nós achamos que o trabalho é nosso, que é pelo nosso mérito, que é pelo nosso esforço, que nós merecemos alguma coisa? Como nós temos descansado? Como anda a nossa ansiedade? Lá no livro de Apocalipse, lá na metade do livro, capítulo 14 mais ou menos, aqueles que morrem, é dito, aqueles que morrem no Senhor descansam das suas fadigas, as fadigas dessa vida. Jesus mesmo disse, olha, nessa vida vocês vão passar por muitas aflições, vão perseguir, ele disse, determinada vez, ele disse para os apóstolos, olha, vão perseguir vocês. Vai ter um dia, vai ter um momento que as pessoas que perseguirem vocês vão estar julgando, estar fazendo um grande serviço a Deus, inclusive, e vão estar perseguindo vocês. Nas bem-aventuranças, nós falamos isso domingo passado, nas bem-aventuranças, bem-aventurados sois vós, quando mentirem, injuriarem, perseguirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Mas vocês são mais do que, vocês são aperfeiçoados, são aprovados, vocês são felizes, vocês são bem-aventurados quando isso acontecer. Descanso no Senhor. Deixar a nossa vida nas mãos do Senhor e confiar que de fato Ele é aquele que cuida de nós. Quantos de nós, amados irmãos, quantos de nós não estamos como Marta, varrendo a casa para cima e para baixo, limpando a casa, tentando, às vezes até com boas intenções, tentando receber bem o mestre. Mas estamos lá como Marta, para cima e para baixo, tentando resolver tudo na nossa vida. Faz um negócio aqui, faz outro negócio ali, e vai para cá, vem para lá, e tal, aquela coisa toda. E aí Marta olha para Maria e diz, mestre, não te incomoda que eu estou aqui fazendo tudo, e ela está aí, o que ela quer dizer, ela está aí sem fazer nada. E o Senhor diz, Marta, você está preocupada com muita coisa, sendo que só uma te basta. Maria escolheu a boa parte e essa não vai ser tirada dela. Quantos de nós estamos como Marta, sem descansar no Senhor? Precisamos descansar aos pés de Cristo, como estava Maria. E o Senhor está dizendo, olha, uma coisa só te basta, descansa em mim. E eu não estou dizendo para você ser irresponsável e sair gastando tudo quanto é dinheiro e não ir mais trabalhar. E amanhã eu vou acordar de 11 horas da manhã, porque o pastor disse que eu tinha que descansar, e de 11 horas eu não vou mais trabalhar, não. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para você ser diligente, ser um bom cristão, dar exemplo, se esforçar, como ele diz aqui, mas descanse no Senhor. Deixe que o Senhor administre os resultados, faça o que é certo, faça o que é correto, obedeça a palavra, não seja como aquela geração de israelitas, como ele diz no capítulo 3, que desobedeceram a palavra, endureceram o coração e não experimentaram descanso. E quantos de nós não estamos assim hoje? Lembrando que a grande ideia desse texto é que a incredulidade nos impede
a incredulidade impede os homens de entrarem no descanso prometido. E quando nós não descansamos, quando nós não paramos, quando não confiamos em Cristo como aquele que traz descanso para as nossas vidas, aquele que cuida das nossas vidas, no final do dia, na verdade, nós não estamos acreditando que Ele é capaz. Como eu não acredito que Ele é capaz, eu vou tentar fazer de algum jeito. Vou tentar ajudar o Senhor, porque eu sei que Ele não é capaz. E a incredulidade toma conta do nosso coração. A ansiedade toma conta do nosso coração. Ontem eu assisti aquele filme, os meninos queriam ir no cinema assistir aquele Divertidamente 2. Aí aparece a tal da ansiedade lá. A menina fica grande e aparece a tal da ansiedade. E aí, você assiste, vou dizer não, você vai assistir, não vou dar spoiler não. Você assiste depois. A ansiedade toma conta do nosso coração. A ansiedade toma conta e diz assim, ó, palavra de Deus, por favor, fique aqui, eu não confio em você. Deixa a ansiedade tomar conta, deixa a ansiedade pegar os controles aqui das minhas emoções. A ansiedade, a incredulidade impede os homens de encontrarem descanso prometido. Mas pela fé em Cristo, podemos alcançar esse descanso espiritual e eterno. Quando o autor de Hebreus escreveu para aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição, irmãos que estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, ele desejava que os seus ouvintes originais perseverassem na fé em Cristo, que eles não tivessem o coração inclinado a voltar para o judaísmo, que eles reconhecessem que Cristo é o verdadeiro mediador desse descanso. Eles estavam sendo perseguidos. É muito difícil você falar para alguém que está sendo perseguido, dizer descanse. Descanse. E o que o autor de Hebreus está dizendo para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, e lá na frente, na carta aos Hebreus, ele vai dizer assim, olha, vocês não resistiram até o sangue ainda. Vocês tiveram seus bens espoliados. Vocês se associaram com aqueles que estavam perdendo todas as coisas. Ou seja, era uma perseguição forte e brutal que aqueles irmãos estavam sofrendo. E o autor está escrevendo esse trecho, dizendo, olha, vocês precisam, mesmo no meio dessa forte perseguição, mesmo no meio dessa vida tribulada e difícil, vocês podem encontrar descanso para o coração de vocês em Cristo Jesus. Eu e você podemos encontrar, seja a nossa vida tribulada como tiver. A palavra de Deus diz, eu dou descanso para a alma de vocês. Eu trago descanso para o coração de vocês. O autor esperava que esses irmãos resistissem e não voltassem ao judaísmo, não voltassem às coisas do mundo, não olhassem para as coisas do mundo em busca de descanso, mas esperassem o descanso em Deus. E é interessante porque esse tema é um tema que encaixa muito bem dentro de toda a história da Bíblia. Quando você olha para toda a narrativa da Bíblia, a Bíblia está contando uma história. A história de como Deus está salvando um povo para a sua glória. De Gênesis a Apocalipse, essa história está sendo contada. E quando você olha para o descanso, você consegue encontrar o descanso dentro de toda essa história. Lá na criação, o descanso foi dado no 7º dia. Lá é dito, olha, não é dito no 7º dia, houve tarde e manhã. Deus instituiu o descanso. Ele inclusive dá na lei um símbolo para que a gente lembre do descanso. Lá nos 10 mandamentos, o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado, descanse. Descanse um dia, trabalhe 6, mas descanse em um. Lembre do Criador, lembre do descanso de Deus. Era uma sombra, era uma figura do descanso eterno que o Senhor estava preparando para mim e para você, desde a criação. Mas com a queda, o homem não pôde mais experimentar esse descanso. Quando você lê ali o relato da queda, e quando você vê as consequências da queda, você vê palavras como sofrimento, dores, egoísmo, fadigas, cansaço. Tudo isso está ali de Gênesis 3, do verso 16 até o verso 19. Quando Deus começa a dizer o que vai acontecer. Não existia, mas com a queda, sofrimento, dores, egoísmo, fadigas e cansaço entraram na criação. Mas graças a Deus que na redenção em Cristo, Cristo é aquele que restaura o descanso pela fé.
Cristo é aquele que traz descanso para a nossa alma. Esse texto é importante. Abra comigo aí, é importante. Abra comigo aí Mateus 11. Esse texto é importante. Mateus 11. Mateus 11. Mateus 11, versículo 29 diz assim: tomai sobre vós, Cristo falando para as pessoas, para os discípulos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aqui é interessante um parênteses, na cultura romana existiam duas características de caráter que eram consideradas como falhas de caráter. Se você fosse humilde e manso, você não era uma pessoa adequada para ser um cidadão romano. Porque o cidadão romano, Roma era muito baseado no poder, conquistar. E na cabeça do romano, se você é manso, se você é humilde, você não vai conquistar nem o terreno do vizinho. Então, quem é manso e humilde era um defeito de caráter. Ixi, fulano é manso e humilde, esse aí não serve não, para o negócio não. Vai para um bocado, para outras coisas, mas para ser um cidadão romano, do Império Romano, alto escalão, manso e humilde não serve. Eram duas falhas de caráter. E aí Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde. Era alguém que não servia para o Império Romano, Jesus. E ele diz mais: e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Você quer encontrar descanso para a sua alma? Você não vai encontrar em um emprego que lhe pague um salário enorme. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar na Mega Sena, você não vai encontrar na sua esposa, você não vai encontrar no seu marido, você não vai encontrar nos seus filhos, você não vai encontrar na realização profissional, você não vai encontrar em você mesmo, você não vai encontrar descanso para a sua alma. O único local que você vai encontrar descanso para a sua alma é em Cristo. É o único local. É o único. Martinho Lutero não, Agostinho. Eu acho interessante demais. Agostinho, você tem que ler as obras de Agostinho. Se você pode, leia. Porque a gente discute, estuda, aí sempre volta para alguma coisa que Agostinho dizia no 300, 400 anos depois de Cristo. E Agostinho dizia, olha, se você quer encontrar quem você é, não olhe para você, Agostinho dizia, lá nas Confissões. Não olhe para você. Se você quer conhecer você, não olhe para você, Agostinho dizia. Se você quer conhecer você, olhe para Cristo, ele dizia. Se você quer conhecer você, quer saber quem você é, olhe para Cristo, Agostinho dizia. Não olhe para você. Se você encontrar, ele dizia, se você olhar para você, você vai encontrar um abismo profundo. Olhe para Cristo, Agostinho falava. E Cristo está dizendo, olha, você não vai encontrar descanso em local algum. Você só vai encontrar descanso em mim. É isso que Cristo ensina para mim e para você hoje. Criação, queda, redenção e na consumação, no fim de todas as coisas, lá no último capítulo da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, é dito que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. A morte já não vai mais existir. Não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu não sei se depois você pode fazer um exercício fenomenal para você ter um susto bom. É um susto bom. Você lê Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Aí depois lê Apocalipse capítulo 19, 20 e 21. Você lê o começo e lê o fim. É impressionante. Quais foram as coisas que entraram? Entraram dor, choro, pranto, morte, entrou fadigas, cansaço, tudo isso entrou lá na queda. Aí o que é que no final o autor está dizendo que não vai mais existir? Não vai existir mais luto, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor. As primeiras coisas passaram. Você vê o começo de tudo e vê o final de tudo. É impressionante como essas coisas se encaixam. É impressionante. Olha, se a Bíblia fosse um livro, se alguém quisesse hoje escrever um livro, juntasse as melhores mentes literárias do mundo e quisesse escrever um livro religioso que fizesse sentido, não conseguiria escrever a Bíblia.
não conseguiria escrever o nível de coerência que a Bíblia tem, como as coisas se encaixam perfeitamente. Não conseguiria, mesmo que tentasse, não conseguiria. Pode juntar as maiores mentes do mundo que não conseguiria. É impressionante. Criação, queda, redenção e a consumação, falando desse descanso. Deixa eu finalizar aqui com as rápidas aplicações. Já tivemos várias ao longo da mensagem, mas algumas mais diretas e que talvez não sejam tão óbvias. Uma que talvez não tenha passado pela sua cabeça, mas é uma implicação do descanso de Deus. Que é isso que a gente está fazendo hoje aqui. Celebrar o domingo. Celebre o descanso de domingo como um sinal do descanso eterno. Você percebe a incoerência? Olha, veja a incoerência. A gente quer passar a eternidade em comunhão com os santos, mas tem dificuldade de passar 2 horas na igreja com os irmãos. A gente quer passar a eternidade com os santos, com o Senhor, mas tem dificuldade de vir um dia para a igreja. Tem dificuldade, mas quer passar a eternidade com os santos. Celebre o domingo. Celebre o domingo como um sinal do descanso eterno. Use o domingo, use o dia do Senhor, não apenas como descanso físico. Ele foi dado como isso mesmo. A ideia lá do sabá, no 4º mandamento, é um descanso físico mesmo. Você descansar. A ideia da palavra shabá, a gente traduz por sábado, mas a ideia do texto mesmo é... Essa é a ideia do texto. Na verdade, não é uma palavra, é um... Né? Eu não sei se é uma expressão, não sei como é que é o nome disso não, mas a melhor tradução para Shabá é você estar extremamente cansado, chegar em casa e você deita no seu sofá e pronto. É a melhor expressão, Shabá. É isso. Então Deus está dizendo, olha, tire um dia para isso. Tire um dia para você descansar. Agora isso é um sinal desse descanso espiritual e eterno que nós teremos. Então, celebre o domingo. Use o domingo como dia do Senhor, não apenas para um descanso físico, mas para um lembrete de um descanso espiritual. O autor nos lembra que ainda existe um dia sabático, ainda existe um sábado de descanso para o povo de Deus, simbolizando todo um descanso final e completo que nós teremos nele. Participar do culto, ter a comunhão com outros crentes, é uma maneira que nós temos de antecipar e celebrar esse descanso eterno. Você vai estar a eternidade com seus irmãos. Você vai estar a eternidade em comunhão com seus irmãos, adorando a Deus com seus irmãos, servindo a Deus com seus irmãos pela eternidade. E quando a gente faz isso aqui num domingo, a gente está meio que antecipando um pouquinho daquilo que vai acontecer lá na frente. Isso vai estar acontecendo pela eternidade. Então, celebre o domingo, use o domingo para a glória de Deus. Outra aplicação direta desse texto é que nós devemos evitar a incredulidade e a dureza no nosso coração. Essa incredulidade e essa dureza que impediram Israel de entrar na terra prometida. Por mais que a palavra de Deus ela confronte o nosso coração, e ela confronta. Eu não sei vocês, mas tem partes da Bíblia que eu leio e eu penso assim, mas como era bom se não fosse assim? Porque em sendo assim é difícil para mim. Em sendo assim eu tenho que pedir perdão para o meu irmão. Em sendo assim eu tenho que dizer a verdade em qualquer situação. Em sendo assim, em determinada situação, eu tenho que fazer o que é certo. Por mais que pareça que vai trazer algum prejuízo para mim, mas eu tenho que fazer. E às vezes o coração pecador diz, rapaz, que bom se não fosse assim. Mas é assim. E o que cabe ao meu coração é tentar obedecer ao Senhor. Então, uma aplicação direta, cuidado com a incredulidade, cuidado com a dureza, porque essa incredulidade e essa dureza impediram o povo de Israel de entrar no descanso prometido. Outra aplicação direta desse texto é que nós devemos perseverar na fé, sabendo que o verdadeiro descanso está em Cristo. Nesse mundo nós iremos passar por várias aflições. Cristo disse, olha, eu dou a paz para vocês, mas eu não dou como o mundo a dá. Eu dou a minha paz. Interessante que João tem um texto interessante, eu não anotei aqui, mas é 1 João. Ele diz assim, olha, Deus é invisível,
Você não consegue ver a Deus, ninguém consegue ver a Deus. Deus é invisível. Mas o mundo, olhando a forma como vocês amam uns aos outros, o mundo enxerga Deus. Vocês conseguem perceber o jogo que João faz? Olha, ninguém consegue ver a Deus, ninguém consegue ver. Mas se vocês amarem uns aos outros, o mundo vai ver Deus em vocês. Então a forma de tornar aquilo que é invisível, visível, é amarmos uns aos outros. E às vezes é difícil, às vezes é complicado. Aqui eu acho, incluindo a mim, eu acho que não tem ninguém aqui que seja perfeito. Eu sei que eu não sou. Eu imagino aqui que ninguém seja. Eu imagino não. Desculpe, eu tenho certeza que ninguém é. Então, vai ser difícil, vai ter aquele irmão que você vai ficar um pouco chateado com ele. Vai ter, é normal. Tem em todo canto. As coisas não vão ser do seu jeito sempre, não vão ser do meu jeito sempre. Vai ter dia que você não vai gostar? Vai. Mas é assim. Amem uns aos outros. Persevere na fé. Mesmo em meio às pressões, mesmo em meio aos desafios diários, nós devemos buscar intencionalmente, propositadamente, diligentemente, a paz que Cristo oferece. O descanso que Ele promete não é apenas futuro, é também futuro, mas também é uma realidade que deve moldar o nosso presente. Buscando a paz uns com os outros, amando uns aos outros, descansando em Deus no nosso dia a dia. Uma outra aplicação, a aplicação final, busque esse descanso espiritual mesmo em meio às provações, confiando nas promessas que Deus fez. As provações e as perseguições, elas são inevitáveis, mas em Cristo nós podemos encontrar um refúgio e descanso. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, ele nos encoraja a não ficarmos ansiosos por coisa alguma. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Eles, olha, em tudo, apresentem seus pedidos a Deus, com orações, com súplicas, com ações de graça. Transforme em oração tudo aquilo que traz preocupação ao seu coração. Aí interessante, no versículo seguinte, ele diz assim: e a paz, que excede todo o entendimento. Parece que Paulo estava adivinhando que alguém ia dizer assim: não, mas como é que é isso? Não tem como passar por problema e estar em paz. Como é que pode? Como é que a pessoa pode estar passando por problema e descansando? Como é que alguém pode entender isso? Parece que Paulo estava adivinhando que alguém ia fazer essa pergunta. Ele diz: a paz, que excede todo entendimento. Então, como é que é? Não sei. A Bíblia está dizendo que é uma paz que excede todo, não tem como explicar. Não tem. A paz que excede todo o entendimento. Guardará os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Vocês vão ser guardados em Cristo. Vocês vão estar descansando em Cristo, a mente de vocês. Nós vimos isso também lá em 1 Coríntios capítulo 2, quando Paulo fala da mente de Cristo. E ter a mente de Cristo tem a ver com você permitir que a vida de Cristo molde a sua vida no dia a dia. Que aqueles que ele chama de maduro no capítulo 2, quem são os crentes maduros? São aqueles crentes que permitem que a vida de Cristo se manifeste na sua vida. Que tem o caráter de Cristo manifesto na sua vida. Esses são os maduros. Esses são os que têm a mente de Cristo. Aí Paulo, quando escreve aos Filipenses, mais uma vez ele diz: olha, a paz que excede todo entendimento vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo. Transforme em oração tudo aquilo que traz preocupação para o seu coração. Descanse em Deus. Ainda, como diz o autor aqui de Hebreus, ainda resta um descanso. Ele finaliza no verso 11, esse verso aqui provavelmente é uma dobradiça. É bem provável que na próxima mensagem o pastor Rogério também comece com esse versículo, porque ele termina esse raciocínio dizendo: portanto, meus amados irmãos. Aí essa é a palavra final do autor de Hebreus para mim e para você essa noite, falando sobre o descanso. Portanto, esforcem-se para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo
de desobediência. Se esforce, busque ao Senhor diligentemente, para que eu e você não sejamos surpreendidos no final, em descobrirmos que não poderemos entrar na terra prometida. Vamos orar.